Este será o resultado final da investigação, por la qual estamos reunidos acá esses 3 dias em Equador. Um primeiro vistazo sobre esta questão é que há diferenças entre países, ou seja, seria muito difícil fazer uma generalização sobre os estudos em América Latina. Então, de que me acordo agora de memória, por exemplo, pensando por meu país, o que passa é que, em termos quantitativos, os trabalhos cresceram um pouco, da década de 90 para 2000. Mas, ao mesmo tempo que cresceram as instituições de pós-grado do país. Então, aparentemente, há um crescimento, mas em termos proporcional, não. Ou seja, é um aparente crescimento. Há mais gente investigando, mas os estudos de outros campos da comunicação têm um crescimento maior. Então, como dizer-te, em números absolutos, houve um crescimento. Em números relativos, não. Em termos qualitativos, eu diria que, de maneira geral, siga os mesmos planteamentos, as mesmas perguntas, as mesmas ferramentas dos estudos da década de 90. Ou seja, nós sacamos adelante em muitos aspectos dos estudos de recepção. A novidade, era muito despacio, são os estudos em la web. Ou seja, começamos a investigar a relação dos usuários com a internet, com todos os espaços da internet, blogs, sites, etc. Sobre os outros países, está muito conectado com a estrutura de ensinança e investigação de los países, ou seja, países que têm mais pós-grados, que é onde normalmente se desenvolve esse tipo de investigação, têm mais aporte aos estudos. Por exemplo, México é um exemplo de que, como o Brasil, há uma continuidade, por lo menos, nos estudos. Alguma coisa em Colômbia, se pode verificar. A Argentina também tem um desenvolvimento que mantém, por lo menos, estável a configuração da investigação. Mas há outros países, se não me ui a memória, por exemplo, em Uruguai, está muito concentrado em uma universidade. Os estudos de Colômbia não temos muitas informações sobre a investigação acadêmica, porque a mirada foi mais a partir da veedoria de los medios, ou seja, é uma mirada mais de uma ONG. Então, aí há um desenvolvimento hacia a cidadania, é um aporte distinto de los outros países, porque a mirada foi em outra instituição. Que mais? Chile apresenta dados que se pode considerar que avançaram um pouco nesse campo. Que mais? El Salvador e Puerto Rico também, os dados ensinam que há mais estudos de recepção. Ou seja, nesses países houve um crescimento maior do que, por exemplo, o Brasil, que está estabilizado. Ou seja, Equador. Equador é uma apresentação de dados que incorpora mais elementos para pensar o campo como um todo. Ou seja, me parece que há um crescimento. Bueno, mais ou menos isso. É muito específico de cada país. Se mantêm os estudos de identidade, pero pensada de maneira mais segmentada, ou seja, é a temática mais importante dos estudos de recepção, pero agora mais interessada em identidades juveniles, de gênero, identidades indígenas, rurales, ou seja, está mais fragmentada e segmentada, ou por lo menos mais aprofundada, de alguma maneira, essa questão. Sigue o interesse por telenovela,
es el género más estudiado, sigue el interés por la televisión, la radio continua em segundo lugar, pero muito menos investigações sobre rádio. E, como te comentei, a web começa a entrar na preocupação dos investigadores. Continua essa relação entre estudos de recepção e identidade, ou seja, sempre no marco da cultura, isso sim. Ou seja, os estudos tendem a seguir as mesmas propostas de Martin Barbeiro, Canclini, Guilherme Orozco, ou seja, não há outros autores circulando com alguma outra aposta teórica, metodológica. No caso de Brasil, me preocupa uma coisa, ou várias coisas, pero em direção a tua pergunta. Esses autores que são muito importantes para o diálogo latino-americano, o diálogo nos estudos de comunicação, a partir da recepção, os três principais que sempre nombramos, Guilherme Orozco, Jesus Martin Barbeiro, Garcia Canclini, obviamente, têm coisas a dizer, ou seja, são autores importantes. Pero, me parece que, no caso do Brasil, a maioria das investigações ignora o que já temos de autores nacionais. Por exemplo, estamos há 2 décadas trabalhando intensamente em estudos de recepção, pero não há incorporação de los resultados das investigações a partir de dados empíricos nacionais, com investigadores que têm experiência de conhecimento empírico do campo. Ou seja, há um brinco entre o que estamos planteando e esses autores que desde os 90 estão problematizando o campo. Isto me parece problemático, ou seja, há conhecimento empírico acumulado em meu país, pero os estudantes, os investigadores, os estudantes de maestria e doutorado ignoram esse avanço de conhecimento.